Vamos começar tomando um chazinho então, né? Que bom. Professora Mary. Vamos lá. Quer um chazinho? Quero. Eu não sei se eu vou poder comer o bolo, entendeu? Porque a senhora sabe que eu já estou um pouco acima do peso. Hoje. E... Tá bom. Tá bom? Tá. Aline? E o bolinho, ele é muito bom, que nem o chocolate, Tá né? ótimo. E aqui é o seguinte, a senhora sabe que no nosso programa o pessoal não dá comida, né? Então eu tô de olho no bolinho. Tá de olho no bolinho. Tô de olho no bolinho. Não dá comida? É, aqui é difícil. É sofrimento. Mas olha, hoje o pessoal está aqui com a Aline, que vem diretamente de Vista Alegre do Embu das Artes. Nossa querida Cleide. Isso também. Também de Embu. E a professora Mary, que vem aqui da Liberdade. Não é isso, professora? Uhum. E a gente vai fazer um programa super especial, porque tá falando sobre uma época do Dia das Mães, que a gente começou uma série que tá perto do Dia das Mães, e a gente vai discutir sobre educação. Só que é um quinto elemento diferente, porque somos 4, mas tem um que tá ausente e a gente conta no final quem é o quinto elemento ausente. Ok. Vocês são 4, são 4, né? Não tem um ausente, depois a gente fala que é. Mas dos 3, são 3 mulheres fantásticas, que eu digo sempre para todos que fazem o Brasil de verdade, né? Que tá ali de fato vendo o que acontece e não fica lá que nem essas ONGs, né, falando sobre coisas abstratas que nosso povo não entende e ficam dizendo que o problema da nossa educação é só questão de investimento. E aí eu queria começar perguntando para você, Aline, que tem um projeto em Embu, né? Sim. De reforço escolar, né? Junto com a Cleide. Isso mesmo. Eu queria te perguntar, é isso que você vê no dia a dia? O problema na sala de aula, da tua realidade, da realidade da comunidade ali, do pessoal de Vista Alegre, é só questão de investimento? Não. A questão da educação, não só de Embu, né? Mas um pouco geral, falando um pouco geral mesmo, é mais amor dentro da sala de aula, é mais os professores ficar mais atento com a educação das crianças, porque às vezes as crianças não vão só para a escola para aprender, mas às vezes as crianças sim vão para a escola para procurar um acalento que às vezes não encontra em casa, ou a mãe está trabalhando, ou o pai está trabalhando. Então assim, não é só falta de estrutura ou de financeiramente não, gente. O que falta muito é isso, amor na educação, porque se a gente ensinar as crianças com mais amor, a educação, ela vai ter um retorno. Se a gente não ensinar com amor, se a gente não ensinar com aquele, que nem a professora América, aquele carinho, né? As crianças não vão ter a sabedoria do futuro. Então, assim, não é questão financeira, não. Quando você começou o teu projeto, quer dizer, a ideia de um reforço escolar, o que houve? A ideia é forte, gente. É forte por quê? Porque exatamente o meu filho de 6 anos, né, foi pro pré, né, pra fase, que a gente nem fala pré, a gente fala fase 5. E da fase 5 entrou a pandemia. Ele passou fase 5, primeiro ano, e não sabia ler. Começou as aulas e ele falou, mãe, eu não sei ler, eu não sei escrever. Como que eu vou pra escola? Eu não sei ler nem escrever. Então, assim, aquilo me chocou. Uma criança de 6 anos me falando que não sabe ler e nem escrever. Bora, a mãe vai ensinar. Só que automaticamente a mãe ensinando, eu vi que os amiguinhos dele ia chegando, ia tendo a mesma dificuldade. Você tá entendendo? Não sabiam também ler. Como o meu quintal é muito grande, às vezes no meu quintal tem uns 12, tudo amiguinho, né? E automaticamente a gente ensinando um, vem o outro para ter a curiosidade para saber o que tá ensinando. E havia dificuldade nas outras crianças. Foi então que eu falei com o meu vizinho, falei, olha, tem ali a sua garagem, né, que tá parada. Eu queria tanto tirar um pouco essas crianças da rua, porque a gente mora numa comunidade onde a gente não é bem assistidos, né, pela nossa prefeitura. Nossa prefeitura deixa muito a desejar. É onde a gente se uniu, né, para fazer daquela garagem um ninho de amor com educação para as crianças. Quer dizer, começou então a ideia de alfabetizar as crianças que não estavam sendo alfabetizadas no colégio, numa garagem. Sim, numa garagem. O seu filho está lá também? A minha filha. Sua filha está lá também? Tá lá 6 também. anos, a Isadora. E ela estava no colégio, ela estava na mesma escola? Lá tem uma escola pública, não tem ali perto? Isso, tem uma escola pública, no Astrogilda. E a dificuldade realmente é muito grande, né? A gente tem criança pequena, às vezes não consegue sozinha dar assistência ao nosso filho em casa, então a gente resolveu, né, a Aline, na verdade, fazer esse projeto maravilhoso, onde as crianças vão para lá, a gente ajuda as crianças, a gente brinca com as crianças, passa um pouco de amor para as crianças, porque elas precisam disso, de amor.
Ontem, eu vinha da perua, fui pegar a filha de Aline, e um menininho lá do projeto, o Pedro, me abraçou e disse assim, tia... Aí já veio com aquele abraço assim, acalentado. Aí eu disse, você foi para a escola? Não, não fui. Então isso deixa a gente muito agradecido, né? Por ver que a gente é reconhecido. Só em ajudar ali, em dar um abraço, é muito bom. Você acha que ele não foi, quer dizer, duas perguntas. A ideia de estar falando de ter um acalento na escola, um amor, né? E ele é importante, depois eu vou perguntar para a professora Mary, tem algumas perguntas para você, tá, professora? Tá bom. Com a sua experiência, a gente quer te ouvir. Mas, na questão da comunidade, eles não têm um amor na escola e não têm o ensino? Ou é só uma questão de faltar o amor, faltar o ensino? Por que não foi pro colégio naquele dia? Você sabe? O Pedro? É. Ele não foi naquele dia porque, segundo a escola, tinha alagado a escola, né? Tinha chovido muito, realmente choveu e alagou e não teve aula para essas crianças nesse dia. E aí ele estava na rua, porque o projeto nesse dia também estava fechado. Estava fechado. Estava fechado. Quer dizer, a gente tem esse problema também de estar sujeito à escola, sujeito aos alagamentos, que é uma realidade constante. As nossas escolas de Embu, quase todas alagam. Quase todas as escolas não têm estrutura de uma quadra para as crianças. Então é o que eu falo, a educação do Embu está esquecida. Se não fosse as mães fazer ali um protesto para voltar, o 100% não tinha voltado. O Embu era a única região do estado de São Paulo que estava no 50%. Então, automaticamente, eu, como líder daquele projeto e assistindo a comunidade, sabendo das necessidades da comunidade, reuni algumas mães e fomos para a porta da prefeitura. Sim, para a gente questionar o porquê. O porquê só o Embu com 50% e as demais regiões 100%. Ô, Aline, mas você está falando de um caso que me chama muito atenção, um debate que a gente tem, né? Agora eu vou fazer a pergunta para a professora. Muita gente fala, quer dizer, a gente percebe que as crianças não estão aprendendo a ler. Foi o seu filho, e o que é muito louco é que uma criança de 6 anos, ela tem a percepção de que ela deveria estar lendo, né? E ela já nota que ela deveria estar sabendo ler e escrever, mas ela não está. E isso é até uma das causas, tá? De crianças não quererem mais ir ao colégio porque elas sentem vergonha, né? Isso. Agora eu pergunto, professora, com a sua experiência de sala de aula, foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. As crianças, eu dei aula no interior, comecei no interior, dando aula. E eu dava aula para primeiro, segundo ano, para todos os pequenininhos. Porque eu fui morar em Estrela do Norte, lá era uma cidade que não tinha muito espaço. Minha profissão realmente, eu sou arquiteta formada, mas o meu sonho sempre foi ser professora. Tanto é que eu, quando estava fazendo curso normal naquela época, tinha o curso ainda normal, era o curso né? normal. Eu fiz escondido da minha família, do meu pai, da minha mãe. Todo mundo achava que eu estava no científico e eu estava no normal. Daí eu tive que chamar um tio meu, que era professor, que veio me ajudar para eu conseguir, porque eu era ótima aluna. Eu já estava no 3º ano e eles descobriram, né? Meu pai ficou acabado. Mas tudo bem. Meu Deus, minha filha está estudando. Não! Ah, não? É normalista, onde já se viu. É normalista. Daí eu falei, pai, eu gosto. No fim, ele nunca me aceitou como professora. Aí eu fui estudei arquitetura, que ele ficou super feliz, né? Mas eu sempre fui. Depois de mais velha um pouco, eu fui para essa Estrela do Norte e não tinha trabalho para 2 arquitetos. Para um, tudo bem, mas para 2, não tinha. Então eu fui ser professora, que é o que eu gostava e tinha vaga, e eu podia ir, tinha o curso, e eu fui fazer. E fui trabalhar dando aula, eu gostava muito e era uma delícia. É uma pergunta que eu tenho para a senhora. Agora sim, né? Quando a senhora começou a alfabetizar essas crianças, era o alfabeto mais simples, né? Era como antigamente. Eu comecei a alfabetizar como antigamente. Depois, quando eu vim morar em São Paulo, eu fiz outros cursos. Fiz o Letra e Vida, que era um curso que era para iniciar o construtivismo na criança, não sei o quê, mas construtivismo sozinho
do jeito que a escola andava, não funciona. Então, você tinha que dar uma ajeitadinha. E eu sempre ajustava os dois. Usava um pouco de construtivismo, que tem muita coisa boa, mas o comecinho, assim, tem que ser mesmo... A criança tem que saber o som das letras, o som, que som é... Era o famoso método fônico, fônico, né? é esse que é o mais... Eu estava conversando com a Aline lá no projeto, que dia que a gente foi lá, né, Aline, conversar, e a gente se conheceu por acaso, né? Foi uma descoberta, lindo, né? Foi lindo. A senhora sabe que muitas das questões que a gente falou hoje na educação é que houve essa mudança. Antigamente tinha um método fônico, né? E a gente falava sobre o método fônico, e o construtivismo depois ele foi alterando. E aí ele mudou aquele método, que era o método analítico, para o método global, né? Sim. Então, tem aí os dedos do Paulo Freire, mas não é só dele, tem outras pessoas no meio do caminho. Né, que ele é o culpado, né, o que leva a maior culpa, digamos assim, mas tem outras. Mas quando a gente estava conversando, foi muito interessante, porque a Aline falou, e é curioso, porque você resolveu montar o projeto, né? Vocês montaram o projeto, e aí de repente você fala assim, bom, eu vou dar um reforço escolar porque meu filho não sabe ler. E nessa conversa eu vi assim, tá, mas qual foi o método então que você... Como é que você vai, né, sozinha, no Imbu ali, Vista Alegre, dizer, olha, né, vou pegar as crianças aqui da comunidade, vou colocar para ler? E ela falou assim, peguei o método na internet. Sim. Né? E aí pegou o método de alfabetização. Como foi isso? Assim, na verdade, eu fui aos métodos que eu aprendi, né? Que são os melhores métodos. Aquele método ba, bé, bi, bó, bu, bão. Cá, qué, qui, có, cu, cão. Tô morrendo de medo da gente ser censurado agora, Então, porque vão dizer que a gente está cometendo um crime, os pedagogos agora. Entendeu? Jamais. Aquelas letrinhas que circula, sabe, para coordenação motora da criança, porque tem muitas crianças que não sabem nem pegar no lápis. De verdade, não E sabe. que eles pularam Não essa sabe. fase Não da sabe. criançada. Então, Isso é assim, interessante, desculpa, depois eu volto. Eles pularam isso, quer dizer, isso mudou? Claro, mudou, não existe mais. Que no meu tempo tinha... Tinha caligrafia, né? Tinha A aula de caligrafia, tinha tinha o que caderninho. aprender a escrever. era obrigada aí com a caligrafia feita. Tinha que fazer. Não copiar texto, mas saber escrever. Né? E isso mudou no colégio, Mudou. no modelo pedagógico. Ou seja, não é só um problema de investimento, não é um problema de currículo, de método também, né? Principalmente da prefeitura. Muito ruim mesmo. Eles acham ótimo, né? Mas realmente não é. Olha, eu vou Eles botar são muito paulo-freiristas lá. Então, tudo... Paulo Freire. É quase... O professor que sai um pouco da linha, que eu dou aula aqui em Vila Madalena, né? Não dou mais aula, mas eu trabalho aqui. Os professores que se esforçam, vão procurar curso lá no Rio de Janeiro para fazer, para ensinar, eles não têm nenhum valor. A escola não dá aquele apoio para o professor. Diz que o professor, coitadinho dos meninos, ele pega muito firme. Não, tem que tudo brincar. Vamos brincar para tudo. Acabou com a questão da disciplina e do esforço, Não tem né? disciplina, não tem mais nada. A senhora, eu até fazer duas perguntas, porque esse é um assunto que mexe muito comigo, né? A gente fica, né? É que é o seguinte, a senhora falou do professor, né, que acaba sendo subserviente ao método do Paulo Freire e acaba botando o Paulo Freire quase que como endeusamento. Agora, o professor que quer ter a famosa autonomia em sala de aula e procurar didática. outro método, ele é perseguido na escola? Um pouco. Um pouco. Pelos sindicatos? Tanto, Ou por todos? nem só, mas pelos coordenadores, que são também sempre sindicalistas, entende? Eles perseguem, eles não querem... querem uma... tudo igualzinho. Todos ensinando da mesma maneira, porque tem questionamento, né? Chega um professor e fala, por que a minha filha tá lendo e o fulaninho não tá lendo ainda? Não aprendeu ainda, né? E eu tenho casos na minha escola, terceiro ano, a professora que pega terceiro ano, ela tem que fazer um cartilhão lá. Ela faz porque é o único jeito que ela vai ter para alfabetizar essas crianças no terceiro ano.
Quando passa, tem até de 5º, 6º ano, 7º, 8º e 9º, que mal sabem ler e escrever o próprio nome. Eles leem, mas eles não têm compreensão do que leram. Entende? Eles não leem com compreensão. Eles não aprenderam a ler, né? Tem estratégias para leitura, né? Mas eles... Acho que foram assim, toma, vai lendo o livro. Eu não sei se a senhora concorda, mas a estratégia melhor é o quê? O método antigo e com amor. Porque se você não pegar aquele método mais antigo e ter o amor, o carinho, é aquilo que a gente estava falando, o professor, hoje em dia os professores da sala de aula querem todo mundo igual. E não é. Tem você crianças que têm uma diferenças. dificuldade diferente da outra. Como que eu vou tratar todo mundo igual, sendo que hoje em dia... Gente, Arthur, você é igual a mim? A senhora é igual a mim? Ninguém é igual a ninguém. As nossas personalidades são diferentes. É igual às crianças. Eu com medo da gente ir preso, hein? É verdade. Então, assim, vamos falar bem realista. A igualdade não vai mudar nada. Simplesmente vai fazer piorar as coisas. Porque estão querendo deixar as crianças no nível igual, sendo que não é assim. Pô, gente, você está falando é tão importante porque eu tenho agora, recentemente, tá? Iniciado, e eu me sinto meio que um Don Quixote, né? Brigando sozinho nisso. Mas difícil. eu tô brigando com... Até agora uma mudança de lei que tá acontecendo agora, passou na Câmara, no Senado, e eu tava até na internet, meio que... aquele ativista solitário, né? A gente brigando, aquele negócio. Mas dizendo o seguinte, olha, a gente é contra, que eles montaram agora o Sistema Nacional de Educação. E a sem vergonhice, professor, é tão grande que eles chamam de SUS de educação, pra dizer que é legal. Todo mundo tem plano de saúde, mas fala do SUS de educação, né? Que aí, aquele negócio, só pra você é bom, mas pra mim não, eu quero outro. Isso. Mas nessa uma das questões, eles chamam de essa uniformização do currículo, e mais do que isso, né? Que são palavras que eles usam para mostrar um negócio que não é legal como se fosse. Então, por exemplo, tem uma ONG, Todos pela Educação, falou, olha que legal, vai harmonizar a sala de aula no Brasil em todo. E o que você está falando é totalmente diferente, porque cada um é diferente. A educação é feita sob medida. Não é isso, professor? Cada um aprende de um jeito. Cada um Sim. tem que ter um método para cada aluno, né? Mas apesar de que hoje, com essa turma lá do Paulo Freire, eles não têm método nenhum. Eles vão tacando coisas para os alunos fazerem. E se virem. É muito difícil isso. Agora eu queria falar com você uma pergunta, Cleide, você que está no dia a dia da comunidade lá, conversando também com as mães, dos projetos, etc. Como as mães se sentem? Qual o sentimento das mães da comunidade em avaliar ou perceber, ou não perceber, o progresso dos filhos na escola? Qual é a sensação que tem hoje das mães, da comunidade, quer dizer, a frustração? Como é que é de isso? insatisfação, na verdade, porque as crianças não estão sendo bem assistidas de forma alguma na escola, né? Como elas têm falado aí, a minha filha mesmo, ela tem uma dificuldade muito grande de aprender. Então, eu não posso bater de frente a Isadora com o filho da Aline, de 6 anos. Não tem condições de eu bater de frente. Porque a minha filha tem uma dificuldade. Então, as professoras não podem colocar a Isadora no mesmo patamar do filho dela, que tem um aprendizado melhor. Perfeito. Então, as mães ficam insatisfeitas com a forma de ensino, porque não pode ser dessa forma. Porque como é que eu vou pegar... Eu sou uma professora, elas são minhas alunas, a Aline tem dificuldade de aprender, ela já é melhor para aprender. Eu vou pegar o mesmo método e passar para as duas, sendo que a Aline, a mãe que vai fazer para a Aline, isso não pode, tem que fazer a criança, não é a mãe da Aline que tem que fazer para ela. E ela não, ela já é esforçada, ela por si própria vai fazer. Então, as mães sentem dificuldade, porque muitas mães não teve a oportunidade de estudar. Então, elas não vão saber ajudar o seu filho. Elas ficam ali insatisfeitas, sim. Principalmente as mães da periferia, né? A mãe da periferia é aquela mãe carente, é aquela mãe que não teve estudo, é aquela mãe que sofre violência doméstica, é aquela mãe que sofre, né, a violência pressão psicológica. Então, assim, são essas mães. As crianças da nossa comunidade são crianças vindo dessas mães. Então, como que na minha casa, na casa da Cleidiane, não tem agressão verbal, vamos falar, né? Mas na casa do Matheus e do Gabriel, tem a agressão verbal. Qual é a diferença entre a Isadora e o Matheus e o Gabriel? Que o Gabriel, ele vem de uma família que tem agressão verbal. A dificuldade do Gabriel vai ser qual? No estudo. Porque o pai e a mãe do Gabriel não têm
um tempo para tirar para o Gabriel. Então, assim, às vezes realmente acarreta a família na educação. Sim, acarreta. Mas se na escola mudasse o quadro, que a criança fosse para a escola com medo, mas que a escola acolhesse com carinho, com aquele amor, com aquele, vamos falar assim, com aquele desenvolvimento. Olha, vamos ver o que está acontecendo. Por que você não está conseguindo fazer essa... Aí sim. Agora as crianças vão para a escola abaladas, psicologicamente, chegam lá na escola, tá aqui, a apostila, leva para casa para fazer. O que a criança vai chegar em casa, abalada, e vai falar pro pai e pra mãe, eu tenho uma lição. Tem que fazer. Eu tenho que fazer. Medo. Sim. Coisas que a professora podia ter instruído a criança para fazer. Ajudando. Então, assim, isso é coisas que eu passo no projeto. Tia, por favor, hoje eu não consegui fazer lição porque meu pai estava brabo ou a minha mãe chegou do serviço cansada. Eu tenho isso lá no projeto. Automaticamente a tia vai, bora, vamos fazer. Com aquele amor. Por quê? Porque eu acho, assim, que as crianças têm que ir para a escola para receber educação, amor, em primeiro lugar. Educação e amor. Por que educação e amor? Porque a educação gira amor. Amor gira educação. Então, como a criança não vai ter aquele afeto com a professora, se eu não gostar da minha professora, eu não vou querer ir para a escola. Não cria vínculo, né? Você tá entendendo? Se ela não respeita, né? Não vê na professora uma autoridade confiável, só um intermediário, né? Então, assim, eu acho assim que a dificuldade realmente é que nem eu falei pra Dona Meire. Mudou muito, muito os professores. Porque eles não têm o amor, o carinho, a paciência, vamos lá, de ensinar o som das palavras. Inglês, português. Não tem. Eles não têm. Então, assim, o R e o S tem som diferente. Mas tem crianças que não sabem que o R e o S tem som diferente. Mas vou fazer uma ligação aqui. Pensa que também, pra gente ver que essas coisas são dinâmicas. Você vê um professor, por exemplo, que discorda do método e vê que ele está usando um método que não é eficiente, é quase como um médico que está prescrevendo um remédio que não funciona. Não é verdade? E ele vai ficando frustrado. E se ele quiser, por exemplo, ir contra o método, ele não só não pode, como ele é perseguido. Ora pelos professores, né? Ora pelo sindicato, ora pelos diretores. Quer dizer, é bastante frustrante também ver o papel dele sendo diminuído com o tempo na sala de aula, não é verdade? Sim, é muito difícil. Isso é o pior, eu acho. Você não tem liberdade de cátedra na escola. Você tem que seguir o que eles querem. Agora, é o sistemão, né? É, o sistemão. Estamos na Rússia. Mas deixa eu te fazer outra pergunta aqui, Aline, até nessa linha e para você também, que você comentou, que é o seguinte, essa mudança que a gente vê de um professor que antigamente era mais próximo do aluno, porque ele trabalhava perto do colégio, o aluno, né? Então, havia uma independência, uma autonomia da escola, não só do professor, mas do diretor na sua gestão escolar. E as mães e todo mundo ali podia acompanhar melhor. Sim. Recentemente eu estive numa comunidade, conversando com uma amiga minha, né, que é a Isabel, e aí ela disse o seguinte, Arthur, o que acontece? Agora a tecnologia, né, principalmente prefeitura e governo do estado, botaram isso no aplicativo. Então você não vai mais e matricula o seu filho naquela escola do lado. Você matricula em algum lugar, não é isso? Na prefeitura e o lugar... É que vai determinar. Aconteceu isso comigo. Aconteceu com você? Isso, com a minha filha. Como é que foi essa experiência? Eu fui na escola, aí disse assim, quero uma matrícula para minha filha, porque, na verdade, eu vim da Bahia para aqui, para São Paulo, né? Uhum. Então, ela estudava lá, e eu fui matricular lá na escola. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, não, você tem que ir na Secretaria de Educação, fazer a matrícula, para ver se a gente consegue uma vaga para ela, porque não tinha mais vaga. Então, eu tive que ir na Secretaria de Educação, fiz a matrícula não, a inscrição, na verdade. A inscrição. Intenção de vaga. Isso, fiz a inscrição. Intenção de vaga. Isso. Intenção de vaga. Fiz a inscrição, acho que com uns 15 dias depois foi que conseguiram uma vaga para ela. Mas o sistema realmente mudou, a gente tem que ir em algum canto, fazer uma inscrição, para ver se consegue uma matrícula. E antes não era assim. Ela ficou perto, pelo menos, pé de casa? A escola não, é longe. É longe, porque aí vai automático, né? E esse é um problema, e aí tem a ver com o amor que você falou, porque começa a ficar distante, um professor recebe
uma criança que não sabe nem exatamente qual é a estrutura dela familiar. A necessidade daquela criança. Então, aconteceu isso comigo quando eu era criança, essa questão de amor na escola. Quando eu tinha exatamente 11 anos de idade, aconteceu um fato comigo, onde eu fui abusada sexualmente. E a pessoa que fez isso comigo, ela me ameaçava. Eu era pequena naquele tempo, eu tinha medo. Então eu não poderia chegar nem para minha mãe, muito menos para minha avó que me criou, para falar essa situação. Estou falando isso agora, ninguém sabe. Vocês estão sabendo aqui, quem está assistindo também está sabendo isso agora. E eu chegava na professora e ela era meu porto seguro, onde ela passava amor para mim, ela passava aquele carinho para mim. E eu confessava todas aquelas coisas que acontecia com aquela professora, porque eu tive dificuldade de aprender a ler, tive dificuldade com 11 anos de escrever, eu tinha dificuldade. Muitas das vezes eu escrevia, mas aquela palavra estava faltando alguma letra. Por quê? Pelo que eu passava. Então aquela professora ela teve aquela paciência de me ajudar, de me alfabetizar, de me aconselhar, e hoje eu não vejo mais isso. Não existe mais uma professora desse jeito. Você sabe que eu queria fazer um comentário, queria te agradecer pela sua confiança, tá? Pela sua abertura com a gente. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso. Né? A gente não consegue imaginar uma dor dessa e a sua coragem de dividir isso com a gente. Obrigado, tá? Guerreira, me emocionei. Todo mundo, né? Mas eu queria abordar esse tema porque o que acontece hoje? Você falou da questão do amor. Veja, você teve uma experiência criminosa, né? Contra você, uma invasão, uma coisa inaceitável sob vários prismas. Mas você estabeleceu uma relação de confiança e amor com a professora. Isso. O que acontece hoje na escola? E eu queria te ouvir, tá? Eles substituíram esse amor e essa relação de confiança que é dada no processo de ensinar pela tal da educação sexual. Sim. Então virou uma matéria. Então você não precisa ensinar nada sobre isso, na verdade. Você precisa estabelecer um link de confiança com o professor, que é uma pessoa, que é uma extensão do seu lar, e você ganha aquela relação porque ele conhece a sua família e você pode se abrir com ele, não é isso? Mas virou uma coisa fria. Sim. Vamos ensinar a liberdade sexual e eu não tenho mais que falar desse assunto, porque esse assunto da confiança, o amor não é comigo e também é da família. O problema é da família. Eu também não ensino a família, não ensino a ninguém, deu uma matéria, né? E explico muito mais a mecanização das coisas do que o sentimento de confiança. Como era isso na sala? Como é isso para a senhora na sala de aula, professora? Antigamente, eu tive muitos alunos assim com problemas que eles chamam necessidades especiais. Primeira vez que eu peguei uma com necessidade especial foi uma menininha, no primeiro ano eu dava aula no Rodrigues Alves, na Avenida Paulista. Era um colégio do estado. Então eu peguei uma menininha que ela era síndrome de Down, ela não se relacionava muito. E ela andava debaixo das carteiras, que nem uma minhoquinha, embaixo de todo mundo. E andava, e andava. Daí eu falava com ela, e daí eu conversei com os alunos. Daí eles acabaram conhecendo. Até a minha neta era minha aluna nessa época, né? E depois veio uma autista, que a professora que ela caiu, a menina só se balançava no colo da mãe, foi para a classe da professora, a professora falou, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, não vou fazer. Então a menina já se sentiu rejeitada. Daí veio a diretora na minha classe com a mãe, com a menina. A mãe era uma ativista que botava a boca no mundo, né? Porque hoje a gente, os professores de sala, não sei se tem experiência, eles sofrem. Antigamente a gente chamava os pais para eles ajudá-los, né? A entender o que está acontecendo com o filho. Hoje a gente leva a bronca dos pais porque o filho não estuda e que a culpa não é nossa também, né? É verdade. Desse jeito. Não é verdade? Desse jeito. Daí ele veio, perguntou se eu ficava com a aluna. Eu falei, claro, entra aqui. Daí vi uma carteira que era melhor para ela, era uma lá atrás, que ela se balançava, mas não tinha risco de cair. Então ela foi, entrou e ficou comigo. Mas a gente tinha que fazer tudo. Ela não sabia mastigar, não sabia comer, não sabia fazer nada. Ela só andava malemar. Falava muito pouco.
E a senhora com amor. Não, foi muito lindo. E eu tive o auxílio da turma da PUC, acho que da PUC, de Grupo Ponte, que fazia Auxílio a vocês? Auxiliava vocês? Não, auxiliava, mas eles colocavam as crianças na escola pública. Sim. Com deficiências, né? Então, eles acompanhavam o tempo. E eu continuei sendo eu mesma, né? De vez em quando eu grito, né, Bruna? Sim, sim. Falou alto, mas a professora e a coordenadora ia assistir minhas aulas de vez em quando, essa da PUC. E ela falava assim, não, pode ficar sossegada, você fala alto, mas ela se acalma com a sua voz. Quando você fala, ela fica calma. Então, pode continuar que está indo bem. E daí a gente estabeleceu uma relação. Os alunos ensinaram ela a mastigar, iam no refeitório, União faziam fez a assim, força ali, né? a menina mastigou. Os alunos viram o seu amor para e com todos ela. ajudavam. E ajudavam. E eu trocava as fraldas dela, porque não tinha ninguém para trocar. Claro, A professora não vai deixar ela fedida o tempo todo, né? Daí eu ia trocar, Quer dizer, mas olha a relação, não só isso, né? Mas os outros alunos melhoraram também com ela, entendeu? Ajudou de alguma forma, Eles né? ajudam, Eles viram que a ajudaram. união ia fazer a E ela diferença. ficou comigo primeiro e segundo ano. A gente fazia todos os trabalhos, ela participava das aulas de arte, adorava. Depois ela saiu da minha mão, né? Foi passando, e ela não entrava mais na sala de aula. Ficava no corredor de todas as aulas. Ninguém tinha paciência de levá-la para dentro, né? Então, ela não aprendia. Ó, agora você imagine só. Quantas crianças hoje não passa assim, não exatamente o que eu passei, mas passa de alguma forma essas muitas coisas. pessoas, né? muitas crianças. Muitas crianças passam. E cadê o amor para essas crianças? Porque muitas das vezes eles saem de casa para buscar um refúgio. Porque era o que acontecia comigo, né? Eu saía de minha casa e ia buscar um refúgio, de alguma forma. E eles não estão encontrando isso. Não. Só aquela cartilha ali, vai ali, Fria, faz né? isso, faz isso, eu tenho que fazer isso aqui. Até porque isso acontece, se confunde muito hoje amor com sexualização. Sim. Então, acha que o fato de você tocar de assuntos de sexo e até um ativismo ideológico na escola, isso vai reproduzir o amor. A gente sabe que são isso. coisas diferentes. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Completamente. Nessa linha que você tá falando, da professora, a gente percebe o seguinte, um fenômeno sociológico, né, no Brasil, que começou com a desestruturação das famílias. Sim. E, principalmente nas comunidades, com a ideia mal elaborada, digamos assim, da sexualidade livre, acabou tendo um efeito muito grande nas famílias, onde você gerou ali várias mães solteiras. E hoje é um fenômeno que eu vi, né? Avós solteiras, né? Isso. Você já tem a avó, porque você tem aquela mãe já teve filhos que tiveram filhos. E às vezes de vários maridos, não é isso? De vários pais, vários né? Mas pais. se fosse marido, ainda tinha homem à moda antiga, mas nem isso é. Eu mesmo, na verdade, eu tenho uma família lá, que eles são uma mãe em 8 filhos. Do mesmo pai? Não, de pai diferente. Diferente. E questão, dos 8, a de 16, que é a mais velha, já tem um bebê de 1 ano. Aí, olha só. E não está casada com o pai da bebê. Então, automaticamente, vai acarretar o que a mãe passou na vida dela. Quer dizer, acaba tendo um sofrimento. Sim. Isso vem de um sofrimento. Sim, isso vem do sofrimento. Eu digo muito isso porque a nossa conversa vem, né? Eu queria ouvir vocês também nisso, né? Porque eu vejo isso, quer dizer, a ideia da desestruturação da família como uma coisa boa, no final deixou o quê? Pais sem a responsabilidade de assumir o seu papel de pai, Sim. porque se criou uma ideia de um feminismo errado, né? E ao mesmo tempo a mãe ficou com uma penca lá de filhos, com dificuldade de trabalhar e com dificuldade de levar as crianças para a escola. Eu sou uma mãe solteira. Olha 4 só. filhos. 4 filhos. 4 filhos. Então, a responsabilidade nossa é muito, muito grande. Só que, no momento, só mora as pequenas comigo, a de 6 e a de 2. Só que, assim, a responsabilidade é muito grande. Você ser pai, ser mãe, você ser amigo, tudo. Você tudo ali para aquelas crianças. Sim. Você colocar comida na mesa sem poder trabalhar, porque tem um bebê de 10 meses. Então, é difícil. Nossa. E economicamente, que você vai perguntar, porque veja isso, quer dizer, hoje
A gente fala que uma creche, né, privada, porque às vezes não tem vaga na pública, custa entre 350 e 500 reais, não é isso? Isso mesmo. Como é que trabalha e paga a creche? Não trabalha, porque você, na verdade, você vai pagar, pagar para trabalhar, na verdade. Você vai, além de você não vai ganhar o seu dinheiro, mas você vai pagar sim para trabalhar. Então não compensa. E como é que as mães fazem? Não trabalha, fica em casa? Como é que uma mãe solteira consegue se bico, virar? na verdade. Você faz uns bicos que aparecem As na mães vida. da comunidade é faxina mesmo. Tipo diarista. Isso, diarista, faxina. Ou uma diária num restaurante, que é o que, né, um freelance num restaurante. Auxiliar de limpeza. Auxiliar de limpeza. Não uma coisa que vá dar uma estabilização para os filhos no futuro. Sabe? São coisas ponto. Fez ali para ganhar seus 150 reais, chega em casa, aqueles 150 reais nem chega em casa. Já passa no mercado, você vem com 2 sacolinhas para dentro de casa, tendo que sustentar às vezes 4 a 5 bocas. É aonde acarreta a fome nas comunidades. Quer dizer, você veja, agora eu vou apanhar, vou ser expulso, mas tudo bem. Tomara que o meu público não me expulse. Você vê que a gente tem ideias, né? A gente fala muito aqui no Quinto Elemento da importância da gente entender não só como as ideias funcionam em conjunto, mas as consequências delas, né? Olha aí o que dá a ideia do feminismo na prática. Porque você leva uma ideia de dependência total, só que na prática você fica com os filhos. Como não tem um judiciário efetivo nas comunidades, você não consegue, né, entrar com uma ação para pagar a pensão e nada disso, não existe. E aí você fica com os filhos, não consegue trabalhar e acaba sendo, aí sim, né, colocada vítima de uma necessidade econômica. Daí vem a necessidade econômica, que gera tudo. Educação, alimentação e psicologicamente. A pessoa se abala, né? Querendo ou não, acarreta muita coisa a educação. É o que eu falo sempre. Se a gente melhorar a educação, a gente melhora muita coisa no Brasil. Quer dizer, a importância da família também é fundamental para dar essa estrutura para mãe e pai, para poder a criança ir para a escola, né? Às vezes, se a criança ou o professor tiver um diálogo com os pais, até muda a relação dos pais para com as crianças. Porque eu tiro por mim. Quando as crianças, eu vejo dificuldade no projeto, eu falo, olha, vamos conversar? Eu chamo na frente da criança. Olha, conta pra tia, conta pra mãe o que está acontecendo, por que você está com dificuldade, a tia te ajuda e a mãe está aqui para te orientar também. Então, é assim que teria que ser feito. Sim. A professora chamar a mãe na escola com toda a educação, com todo carinho, com todo amor e explicar para a criança e com a mãe qual é a dificuldade da criança e aonde está a dificuldade da mãe com a criança. Perfeito. Eu tenho o Pedro. Que a Jani já citou. O Pedro, já falei que vai ficar famoso. Por quê? Prepare-se que o Pedro tá vindo aí, hein? O Pedro vai ficar famoso porque eu notei muita diferença no Pedro nesses 5 meses de projeto. O Pedro entrou lá, vamos falar assim, Pedro total, virando um marginalzinho já. Sabe? Não queria ir pra escola, queria voar na mãe, vamos falar pipa e rua. Resumindo. Eu cheguei nele e falei, olha, Pedro, a tia abriu o projeto, tá? E lá no projeto é assim, assim, assim. A gente vai ter um dia pra você estudar, um dia pra você brincar e outro dia pra gente descansar e fazer uma brincadeira. Bora pro projeto? Ai, tia, mas eu não... Bora, Pedro, vamos fazer um teste. Pedro foi. Meu Deus, no primeiro dia eu achei que eu ia ficar maluca, prof. Pedro agitou a sala toda. Pedro deixou a sala toda agitada. É que nem o Tais. Colocou o Pedro. Fez aquilo, vucu. Eu com aquela autoridade que a gente tem que ter. Pedro, como é que é? Tá certo isso? É assim que você faz na sua casa? Não. Então aqui também não pode fazer. Pedro sentou, sossegou. Pedro quer desenhar? Pedro quer pintar? Então senta aqui na minha mesa. Opa, quem não quer sentar na mesa da prof? Era briga, não era briga pra sentar na sua mesa? Quem não quer sentar na mesa da prof? Senta aqui, bora. Deixei as meninas com os outros, né? As voluntárias com as outras crianças e fui orientando o Pedro. 2 vezes que eu fiz isso com o Pedro na minha mesa. Ele não foi pra escola essa semana porque devido ao acidente com o primo dele. Teve um acidente com o primo dele, ele travou, ele entrou em choque e automaticamente se revoltou novamente.
Então, lá vai a tia sentar com ele novamente e explicar para ele que aconteceu aquilo que aconteceu com o Wesley, por o Wesley estar na rua. Sim. Né? E explicar para ele, olha, não continue na rua, porque se você continuar na rua vai acontecer o que aconteceu com o Wesley. O Wesley foi atropelado, está na UTI, entre a vida e a morte, então eu quero deixar o primo, não que seja legal, mas eu quero deixar o primo como exemplo, para ele ver que a rua não vai ser futuro para ele. Sim. Né? Que eu vou falar para ele, ó, se o Wesley tivesse no projeto ou tivesse na escola, o Wesley não tinha acontecido isso. Então, eu quero dar essa dinâmica pro Pedro, que a rua não é futuro. Como para todos eles, eu vou nessa dinâmica. Perfeito. Sabe? Então, assim, depois que o Pedro entrou no projeto, a mãe dele falou assim, Aline, ela bateu nas minhas costas esses dias e falou assim, Aline, posso falar com você uma coisa? Eu falei, pode. Olha, você tá de parabéns. Eu nunca ia imaginar que o Pedro ia pedir um muito obrigado pra mim. Oh, Jesus. Olha só. Um muito obrigado, um simples muito obrigado. Por quê? Porque quando eu vou dar a folha sulfite pra eles desenhar, eu exijo um muito obrigado. Um com licença, um por favor. Desculpa. São coisas básicas. Ô, Aline, eu quero entrar num tema difícil agora. Não sei se vocês vão poder falar, difícil, que você tocou e eu quero aprofundar. Mas antes eu vou contar uma história. Quando eu ia na casa da minha avó Lígia, saudosa avó Lígia, que o senhor, né, já recolheu, chamou, mas ela botava um bolinho na mesa, e aí quando eu não comia e tal, ela virava e falava assim, meu neto, você tá chateado comigo? Aí eu falava, não, vó, porque eu tô chateado com você. Você não comeu nem um pedacinho do meu bolinho. Vocês não querem um pedacinho do bolinho, não? Ninguém quer um pedacinho do bolinho? Eu dispenso. Tá, só eu que não sou fit. Mas então vou voltar ao tema que eu queria adocicar antes da gente entrar no tema, que é o seguinte, você falou que um dos garotos do projeto estava caminhando para, né, marginalidade. O que a gente vê em larga escala hoje no Brasil? Agressão a professores, tráfico de drogas dentro da sala de aula, vulgarização, sexualização precoce, inclusive por causa da cultura, da música, dos incentivos, né? Sim. Que se confunde a dança com o sexo de Isso forma mesmo. proposital para mim, eu já estou dando a minha opinião. Sim, mas é mesmo. E eu queria saber o seguinte, realidade de você como mãe solteira, a sua na comunidade e depois a nossa professora, em ordem aqui, eu vou fazer uma pergunta, com o que está acontecendo dentro das escolas? Tem violência mesmo? Tem droga? Ou é só vídeo de YouTube? Não, é verdade mesmo. Tem tudo isso que o YouTube mostra, não tem nada forjado, não é? Que realmente mostra ali, sim. Tem droga, tem sexo, tem agressão aos professores. Exatamente tudo que mostra é de fato o que acontece. É isso aí, sim. E a relação com as diretoras? Quando você tenta entrar conversar com as diretoras para tentar segurar isso, como é que é? Passo para ali nessa palavra. A diretora não aguenta. Infelizmente, dói no meu coração falar isso, que diretores das escolas públicas periféricas às vezes não aguentam o fardo pesado. Porque não são um ou dois. São vários. Uma escola é 600 alunos. Desses 600, às vezes 300 é marginal. Ou estão na periculosidade, ou estão, né, as meninas com aquelas roupas mais sexuais, vulgares, né, para chamar atenção, né? Então, assim, desses 600, 300, vamos falar 50%, E quem sofre realmente desses 50% é o professor, é o diretor, é o coordenador, é a tia da limpeza, você tá entendendo? Porque até a lata eu falo, porque eu moro na periferia há muitos anos e já cansei de ir passar nas escolas e os meninos tá lá da cancha tacando, lá da rua tacando coisa na cancha. Ou a faxineira acabou de limpar, eles chegam e chutam a lata do lixo pra faxineira ir lá novamente limpar. Ou chegam e dão aquele belo tapão na bunda das meninas porque elas estão com uma roupa mais vulgar. É o que eu falo. Agora, eu sinto, antes de passar para a professora Mary para perguntar sobre a questão da violência na escola, se ela viu, se ela presenciou no seu tempo de aula, né? Há um problema, né, que eu sinto também, quer dizer, a desvalorização do professor. Sim. A perseguição a professores que não vão pelo método Paulo Freire, dito aí pela esquerda. E, ao mesmo tempo, esse crescimento, que você está falando da vulgarização, do problema da família,
tem tirado das crianças o brilho e o respeito ao professor. Muito. Antigamente, nas periferias, a gente via o seguinte, alguns garotos e meninas, que era mais raro, hoje não é. Hoje né? não é. Não, hoje é mais meninas, às vezes. Iam para o tráfico, iam trabalhar nas facções, né? Ou nos comandos aí. E antigamente, como a gente falava, né? Alguém vinha com a brisa e dava a brisa certa, né? Isso. Ó, para com isso e tal, que era o pensamento certo. Isso agora mudou. Quer dizer, eu me lembro de eu ter dado uma palestra ali para um amigo meu, vou até mandar um abraço para ele, que é o Flávio Caverna, professor de jiu-jitsu, está em Curitiba, num projeto social. Ele era do Rio, né? Grande faixa preta de jiu-jitsu, um amigo queridíssimo, irmão em Cristo também. Mas ele um dia me chamou numa palestra e falou assim, Arthur, as crianças perderam a esperança na educação. Sim. E eu digo, isso acontece hoje na comunidade, as crianças perderam a esperança na educação e só veem essas outras alternativas como alternativas reais de vida? Vou falar como uma mãe agora, as crianças perderam. Perderam porque a minha filha tem 10 anos e está indo para o 5º ano. Ela já falou para mim assim, mãe, eu estou com medo de ir para a escola estadual. Ela está no 5º no municipal ainda. Mas ela já falou para mim, prof, que está com medo de ir para o estadual. Porque ela já viu, ela nem entrou, mas ela já percebeu que não é o mesmo esquema da municipal. Ainda que a municipal tenha os seus altos e baixos, ainda a rede municipal ainda está um pouco melhor do que a estadual. A estadual está deixando muito a desejar para os adolescentes. É onde o Estado está perdendo muitos adolescentes para droga, para o tráfico, para prostituição, né? Então, assim, falta muita dinâmica dentro das escolas para com os alunos e os adolescentes, demais. Dinâmica com o adolescente é tudo, né? Sim. Até porque não aprende a ler, ele vai se frustrando. Quando ele chega no ensino médio, ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo nem ler. É onde ele vai falar o quê? Entre ir para a escola e ir para o mundo. Eu prefiro ir pro mundo. Eu prefiro ir para o mundo. O mundo é mais fácil, o mundo tem mais... Mais portas abertas? né? E a escola, nossa, eu vou ter que aprender tudo isso para mim chegar lá um dia. Então, o que eles fazem? Não vou para a escola. Aquela professora é chata, o que eu vou fazer lá hoje? Vou ficar aqui na esquina, né? Vou ficar aqui andando num skate, que às vezes não é um skate. E vai ser aprovado de qualquer maneira, né? Não vai ser reprovado, não vai fazer prova, tá tudo bem. E chegando lá no final do ano, o professor vai passar a caneta, porque ele não vai ficar com aquele BO para ele. Opa, eu tô mentindo? Não, tô falando a verdade. O professor só vai passou de ano, vai aprovado. Pra outra, vai pra próxima. Não quero. Por quê? Porque o professor também fica psicologicamente abalado, o professor também fica com medo, porque são adolescentes agressivos. Na minha comunidade, na escola, na Amélia, que é a única estadual que tem lá na nossa região, já aconteceu do aluno perseguir a professora. Perseguir. Dele ameaçar a professora com arma dentro da escola, arma na cabeça da prof, tá? Na cabeça, e falou que ela só ia sair de lá morta. Aí conseguiram desarmar o menino, colocaram ele pra fora, e naquele dia ele não conseguiu fazer nada, mas 3 dias seguidos ele perseguiu a professora. Ele não conseguiu matar, mas porém ele conseguiu alvejar os pneus do carro dela. Ela não voltou mais nem ali no Vista Alegre, onde eu moro. Mostra que ela tem bom senso, né? Depois de levar um tiro no pneu. Então, assim, automaticamente, os adolescentes afetam os professores. Como os professores afetam os adolescentes. Porque é aquilo que eu falo. Se a dinâmica for já desde pequenininho, a dinâmica do amor, e ensinar o certo e o errado, vai longe. Aline, antes de passar para a professora, tem uma pergunta específica para ela, mas se as crianças não têm esperança na educação, qual o futuro das crianças da periferia? Nenhum. É aquilo que a gente veio comentando no carro. Como que eu vou formar um médico, uma enfermeira? Como? Não vou. Simplesmente, eles vão estudar, vão ganhar o diploma de médico e de enfermeira, mas no futuro não vão saber dar um diagnóstico. Nós no Brasil, não é que nós não temos sequer direito a uma boa saúde. A gente não tem direito a ficar doente, porque se a gente ficar doente, vai deixar de fazer a diária, vai deixar de ir no restaurante. Então, antes a gente sequer começar a pensar sobre a saúde, a gente deveria discutir sobre o direito de ficar doente. Porque se uma mãe ficou doente com febre, ela não vai deixar de trabalhar
para fazer a diária da faxina do restaurante. E isso tem um impacto enorme na educação. Mais professora, queria te perguntar uma coisa. Tem violência mesmo nas escolas? Os professores são agredidos ou é novidade dessa época? Não, é novidade. Tem sim. Eu mesma fui agredida. Eu sou professora de artes agora, né? Eu nem gosto muito de lembrar, porque é uma coisa que me dói muito, mas tudo bem. Eu não dou mais aula, falo, graças a Deus que eu não estou na sala de aula, mas não é bem isso, né? Você sente aquela vontade de estar trabalhando na sala de aula, entende? Não estou, tudo bem, mas é assim, eu trabalhava numa escola lá no Jabaquara, uma escola boa da prefeitura, chamada Cacilda Becker, vou dar os nomes, porque... Não Claro. é nada de errado, né? Eu entrei para substituir um professor de educação física. Eu era professora daquele ano, que era 7º ano. Eu dava aula de arte lá. E eles me conheciam. Não era uma substituta desconhecida, não. E um aluninho chegou para mim e falou, professora, eu quero sair. Eu falei, tudo bem, deixa eu fazer chamada, já te libero. Quando eu fiz isso, eu fui entrando, ele virou com um soco para mim. Me deu um soco, meu óculos voou longe, ele não me acertou porque eu desviei, mas ele acertou a mãozinha dele lá naquele acrílico lá da porta da sala. Quebrou, machucou a mão, eu acho. Nem vi. Os alunos não falaram nada. Daí eu fui pegar meus óculos quebrados lá e veio a diretora. A diretora veio, foi pior que ela não devia ter vindo. Que eles xingaram mais ela ainda. Que ela também foi verbalmente ofendida. Foi, agredida. demais, assim. E esse aluno, assim, era meu aluno, nunca tinha dado problema, mas esse dia deu, né? Me deu soco. Daí eu fui embora, falei, não vou ficar mais aqui, não estou me sentindo bem, fui embora. Porque, na verdade, a pessoa perdeu, né? O foco do que ia fazer. Nem Depois de uma sabia coisa mais o que ia dessa, É uma fazer, fui violência embora. brutal, né? Justamente. E daí chamaram o aluno, foi chamado pela direção. A mãe foi chamada, coitadinho, ele está com problemas, não sei o quê. Então, a culpada sou eu, não ele que me agrediu, né? Bom, daí, a supervisora veio falar comigo, uma supervisora de ensino, que estava fazendo uma visita. Chegou e falou para mim, Mary, você tem que se acostumar, essa é a sua clientela agora. Meu Deus. Clientela. 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 Não são alunos, são clientes. São clientes. Então, É uma lógica toda... daí Tudo errado, eu não né? consegui mais ir trabalhar, só fui tirando licença, fui pro psiquiatra, estou fazendo até hoje tratamento psiquiátrico, porque não passa de repente, daí dá síndrome do pânico, isso e aquilo, dá tudo. Eu me achava uma droga como professora, aquele baixa estima lá no chão. Sim. E sendo que eu já fiz tanta coisa boa, né? Fiz projetos lindos. Aqui em São Paulo mesmo, na Paraisópolis, na favela, eu trabalhava numa escola na porta da favela. A clientela era a favela. A clientela, é que eles falam, eu falo também. A clientela é tudo favelado. Mas eu consegui desenvolver um trabalho lindo, que ficou exposto até no Museu de Arte Moderna. 2 meses. Que lindo. Fizeram um trabalho maravilhoso e o povo quer ser artista, queria desenhar moda. Então foi criando alguma coisa, né? Então eu fiz umas coisas tão bonitas, daí esqueci tudo depois que eu levei essa agressão. Daí não consegui mais. Daí me removi para essa escola daqui, da Vila Madalena. Comecei a dar aula para os pequenininhos, estava indo tudo bem. A primeira vez que a diretora chegou e me escalou para dar aula para o 7º, 8º, não sei o que lá, eu não apareci mais. Não fui mais, porque eu fiquei com medo. São os pequenos monstros, né? Nossas crianças eram pequenos monstros. Fiquei com medo, não fui mais, e daí me readaptei, consegui me readaptar. A faixa etária do 6º, 7º e 8º ano são 12, 13, 14 e 15. É a faixa etária
do adolescente é a pior fase. Fora de controle. Fora de controle. Você não tem controle nessa fase. Ah, mas eu sempre tive. Numa boa, nunca fui chata. Assim, como professora rigorosíssima. Sim. Porque você sabe que não dá. Quanto dá. pior você é... Mas esse professor... Pior eles são. Isso a gente, enfim, tem visto, porque, claro que hoje é o professor agredido na sala de aula, a gente vê, mas você também tem pais agredidos em casa pelos filhos, e houve uma subversão, para mim, muito grande, e eu digo isso na minha experiência também com amigos, né, que a gente vê, claro que na minha família não tenho isso, né, porque a gente ainda, eu brinco que a gente ainda tenta exercer, né, dentro do que a lei deixa, porque nem mais dos nossos filhos a gente consegue controlar, porque a lei não deixa, mas é o seguinte, eles começaram, teve uma ideia, né, de que a criança, né, é aquele que está falando, o futuro, a criança é o futuro do país, mas nós somos o futuro das crianças, então nós temos a responsabilidade de educá-las. Mas de repente não, começou a ideia de que elas sabem tudo e elas dominam tudo e não tem que respeitar porque a nossa sabedoria não vale nada. Então a senhora falou uma frase, professora, que eu vou confessar que me entristeceu profundamente. Não vou dizer além de toda a experiência, mas eu tive que me adaptar. Enquanto, na verdade, a gente, né, como adulto, mais velho, a senhora com sua sabedoria, construiu o país, né? Construiu, educou. E a gente tem que se adaptar ao quê? À loucura, sabe? Difícil. Difícil, né? Agora eu digo o seguinte, como todo bom... todo bom neto que teve vó, teve mãe, a gente sabe que na hora do desespero o verdadeiro homem pensa na mãe, né? Sim. E aí eu vou fazer um apelo para vocês como mães e vós, né? Avós e mães. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? Boa pergunta. Como é que a gente ajuda então as mães, as outras mães que estão sofrendo por isso, a resolver isso? Essa pergunta vamos deixar em... Não, eu acho Eu tenho uma ideia. Para começar, o Estado tem que parar de se envolver nas famílias. A família tem que ser autônoma. Tem que viver a família. E a família, como é constituída? A família foi degringolando, agora não existe mais família, né? É o que a gente vê na comunidade, mães solteiras e filhos de vários pais. Não tem, mas aí é que tá, sei lá. Que trabalho a gente poderia fazer? Eu já pensei nisso. Você sabia que eu também já pensei nisso? Mas a gente não acha. Trabalhar tentando com entender as mulheres elas do nosso país. Entendendo a necessidade delas. Isso. Às vezes a gente fica sem saber, a gente quer fazer, mas a gente fica sem saber como ajudá-las. Por quê? A senhora tem condições de ajudar 6, 7 mães com 8 a 7 filhos? Não tem. A gente não somos pessoas que temos condições de abraçar famílias, mães com filhos, né? Vamos falar assim, famílias grandes, né? Mãe com filhos, né? Uma quantidade maior, vamos falar assim. Então, assim, é aquilo que a gente fala. Não teve TV? Teve. Teve TV, sim. Mas, às vezes, foi um pouco de necessidade da mulher ao homem a se submeter às coisas que o homem queira que a mulher faça. É verdade. Porque o homem em si, né, é periférico. Aquele homem machista. Porque... Homem da periferia é homem machista. É aquele homem que não deixa a mulher fazer nada. Deixa trabalhar. É aquele homem que fala... Você tá entendendo? Então, assim, automaticamente a mulher fica dependente de quem? Do homem. O homem vai embora, a mulher fica lá o quê? Com um monte de filho. Meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer com tudo isso de filho? Automaticamente a mulher se abala. É porque também, olha que eu vou te complementar como o homem não aprendeu a ser um homem. Isso. Não. Um dos efeitos do feminismo, que eu digo é o reflexo, tá, Aline? É o seguinte, é ele entender quando certas ideias fazem, em vez de valorizar a mulher, torna a mulher um objeto. Isso mesmo. E aí, o homem que não aprendeu a ser homem, porque não teve uma boa mãe, uma boa avó, que fala assim, ó, vai lá. Eu me lembro, conto uma história, que quando eu era mais jovem, morava no Rio de Janeiro, na rua Aires Saldanha, aí a minha avó morava com a gente, a avó Ruth, que era do Pará. Aí ela vinha e ela tinha um joanete grande, né? Então ela vinha andando de lado, aquelas doenças, né? Mas ela vinha andando assim de lado, tocava o telefone, atendia. Aí às vezes, eu já adolescente, era uma menina que eu não queria sair e tal. E aí eu falava,
não tô em casa. Ela pegava o telefone e falava assim, não, ele tá aqui sim, peraí que eu vou chamar, vem cá, fale com ela. Aí você, pô, peraí, vó, não, seja homem. E aí você vai aprendendo, porque a família te ensina isso. Então o que acontece? Como a gente foi destruindo a família, mostrando pro homem que o que interessa é ter dinheiro, entendeu? E invertendo esse valor, tirando dele, né, a hombridade de ter uma família, de ter filho, né? Você vê, a pergunta que você fez, o exemplo que você fez é muito bom. Você não tinha TV em casa? Como se o objetivo da família fosse o quê? Ter diversão. Sim. Entendeu? Já que você não tem diversão, o que virou o sexo? Uma diversão alternativa à diversão principal. Não é verdade. Não é verdade. Entendeu? Então, são ideias que vão entrando em circulação e vão destruindo a família, vão destruindo... Aí ele vai dizer, tá bom, então eu vou pro mundão. E aí, o que leva? Um homem mal formado a famílias destruídas. Eu tiro, vamos falar assim, né? Eu tiro pelo meu. Automaticamente, eu sempre deixei bem claro. Sou mulher sua, não sou sua propriedade. Sempre deixei bem claro assim, sou sua esposa. Sua propriedade, jamais. Porque automaticamente, se a mulher deixar bem claro pro homem o que ela quer no relacionamento, flui, dependendo do homem. Agora, se for mais complicado... Dependendo, né? Dependendo do homem. Eu não consegui flui. dessa forma, não. Dependendo do homem, flui. É o que o Arthur acabou de falar. A educação do homem de pequeno. O que manda é a educação. Resumindo tudo, aonde a gente chega sempre? Na educação. Na educação. Agora, se vocês querem ajudar as mulheres do Brasil, eu vou ter uma ideia aqui, a produção vai brigar comigo, mas eu vou dar essa ideia. Como a gente vai ter várias mulheres que querem contar suas histórias também, que querem dividir, não comigo, né? Mas com vocês, que têm uma experiência, que conhecem, né, a realidade em vários aspectos e são lutadoras verdadeiras que estão ali na linha de frente, salvando ainda, eu que digo, salvando o nosso país, né? O restinho, né? Que sobra. Mas bem pequenininho. Não, mas é o restinho que segura tudo. E é o seguinte, eu queria fazer um convite a todas elas, que mandassem então pra gente, ou no YouTube, ou no Instagram do Quinto Elemento, suas dúvidas, ou que dissessem, eu quero falar com a Aline, eu quero falar com a professora Mary, eu quero falar com a Cleide, eu quero tirar dúvidas, eu quero contar minha história, como você teve coragem. Sim. Eu quero dividir, porque nesse processo, né, da gente reconhecer que todos nós temos problemas semelhantes, sabe? Nós podemos encontrar uma solução única juntos. Que dê de volta a esperança pra gente e tire essa angústia que acho que tá no nosso peito, né? É verdade. É uma angústia, né? Que as pessoas, às vezes a gente acaba se colocando a angústia por outras coisas que a gente não consegue, né, abraçar. Sim. Mas aqui, pra mim, foi maravilhoso, né? Que isso? Maravilhoso mesmo a presença dessa guerreira. Você também. Vamos Já falar te falei. assim, pra mim é um privilégio, tá? Escutar as suas palavras que a senhora disse pra mim. E assim, guerreira, experiência total, vamos se falando. Vamos, e assim, a experiência que a senhora viveu com essa violência só foi pra deixar a senhora mais forte. Pra ver que a senhora consegue recuperar ainda. Porque a senhora viveu o que viveu, mas não deixou de fazer, praticar. Porque se a senhora conseguiu na comunidade de Paraisópolis, que é enorme, a senhora consegue em outras comunidades, viu? Olha aí. Consegue sim. Bora? Queria fazer o último convite para cada um de vocês. Ó, e pro Imbu é legal, Bora, vale a pena conhecer o projeto Vamos dela. sim, Né? eu fazer o convite para ela, assim, Cleide. conhecer o projeto. Uma mensagem para mãe solteira com seus filhos que hoje não sabe o que fazer com eles e não acredita na educação. Para mim dar uma mensagem para essas mães solteiras. Olho no olho, como diria. Pode falar do coração. Então, eu sei que às vezes é muito difícil, né? Pra gente que é mãe solteira, pra gente estar ali com as nossas crianças, a gente sendo pai, sendo mãe. Mas a gente tem que ver, sabe o quê? Olhar pro rostinho de cada um deles. E ver que a nossa força vem de nossas crianças. A nossa força não vem de A nem vem de B, vem deles. Que a gente gerou no nosso ventre e pôs eles no mundo. Então, você sempre busque força nos seus filhos e em Deus. Eu não tenho condições de fazer esse programa. Vou ter que arrumar um outro. Professora, uma mensagem para todas as professoras. Não se deixem levar assim
tão a sério como eu levei. Procurem. Ele te bateu? Bata de volta e pronto, esqueci. Brincadeira, né? Isso é brincadeira, mas ai, é muito duro. Eu nem sei como passar uma mensagem, que é difícil. Eu preciso me tratar primeiro, para depois ficar boa. Aline. A minha mensagem para todas as mães, mulheres guerreiras, né, mulheres mães sozinhas, solteiras, às vezes com seus companheiros também sofrendo de algumas agressões, sejam fortes, corajosas e confiem em vocês. Confiem no propósito que vocês têm com Deus sobre a vida de cada um da sua família. Assim, eu espero que as mulheres do nosso Brasil se unam cada vez mais para a gente fazer a diferença. Porque a gente precisa de mulheres unidas para a gente fazer a diferença no nosso país. Bom, deixa eu só dar uma partezinha. Mulheres não feministas. Não Ok? feministas, por favor. Mulheres. Agora a gente vai preso. Mulheres. Mulheres, gente, nada de feminista, porque feminista não vai longe não, viu, gente? Conselho. Pois é, ela vai até um certo ponto, depois não consegue mais ser. Olha, eu vou fechar agradecendo muito a presença de vocês, dizendo que o dia que eu te conheci ali no projeto, e eu vi sua história também, professora, vocês, e não é papo, né, furado, me deram muita força, porque na minha história de vida, eu já me vi sozinho, né, já me vi agredido, caluniado, entendo o que vocês passam. E em vários momentos da vida, eu realmente, né, me lembrei da força da minha mãe. E por isso a gente começou a conversar a importância, né, mesmo de não ter uma mãe presente hoje. Eu não tive uma mãe ausente. Então, hoje vocês, cara, me ajudam muito, a história de vocês, a me dar força e esperança, onde várias vezes aqui no nosso programa a gente discute, né? A gente almoça e, obviamente, com piadas, porque nossos produtores são especialistas nisso, mas a gente tem, no fundo, às vezes um sentimento que a gente cansou do Brasil, sabe? E quando eu ouço a tua história, quando a sua história, professora, sua história, professora também, Aline, professora Cleide, a gente fala assim, cara, que louco vai ser eu desistir se vocês não desistiram. Então, obrigado pela presença. Amei estar com vocês. Guardo um pouquinho de tristeza que vocês não comeram um bolo, mas vai ficar para a próxima, tá? Eu que agradeço, viu? O convite. Foi muito produtivo. Foi contar foi para bom vocês. o nosso encontro. Queria contar para vocês que nós aqui, o programa chama Quinto Elemento. E cadê o quinto? Cadê o quinto? Isso. Cadê o quinto? Então, no dia seguinte, o Quinto Elemento, ele está ausente aqui. Ele esteve ausente na nossa vida, ele esteve ausente na sua comunidade, Sim. ele esteve ausente na sua agressão, ele esteve ausente na sua agressão, ele esteve ausente também na minha vida, e é o Estado. E esse Estado vai continuar ausente, porque a gente vai botar ele ainda nessa mesa um dia. E ele vai ter que se fazer presente. Vai. Porque a gente não vai parar enquanto a gente estiver presente. Sim. Não é verdade? Isso aí.